Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre o Windows 8 e o Windows 10. Dois sistemas operacionais aí da linha Microsoft, que vieram depois do Windows 7, com várias novidades. Só para começar, digo para você, depois do Windows 7, veio o Windows 8, depois veio o 8.1, as questões de concurso são muito parecidas acerca desses dois, e depois veio o 10. Dizem que não veio o 9, eles fazem lá uma piadinha, a própria Microsoft faz essa piadinha, que o 7 comeu o 9, que é o 7, que é o 7, 8, que quando eu faço a pronúncia do número 8 em inglês, 8, é muito parecido com o verbo comer no passado, eat, ate, que é um verbo irregular no inglês. Então você tem lá 7, 8, 9, por isso que não veio o número 9, por isso que foi para o Windows 10, essa é a desculpa deles. Enfim, nós temos aí o Windows 8, 8.1, e nós temos também o Windows 10. Eu vou analisar, do ponto de vista geral, os principais pontos de cada um desses caras, para você entender que linha que a banca pode cobrar. Primeira coisa, quando surge o Windows 8, ele vem com uma bandeira, ele vem com um objetivo, deixar o sistema operacional apto para telas touch screen, tela de toque. Sabe aquele monitor onde você pode interagir com o dedo, ele manda informações do computador? É um periférico híbrido, um periférico de entrada e saída, que ele recebe a entrada quando você enfia o dedo e recebe a saída quando o próprio monitor devolve para você. Então, o Windows 8 ele vem com essa característica. Para tanto, o que eles fizeram no Windows 8? Eles acabaram com o menu iniciar. Era difícil para o cara com o dedo achar o menu iniciar no botão e abrir. Então eles acabaram, na cabeça deles, tirando essa opção no Windows 8. E aí fizeram uma interface inicial com botões grandes, que eu já vou dar o nome deles, com botões grandes de fácil interação do usuário através do toque, através do dedo. Essa interface no início, ela foi denominada Metro, ou foi denominada Metro. Depois esse nome Metro acabou caindo e chamamos então essa parte aqui de página inicial. Essa aqui é a nossa área inicial. Tá? Nessa área inicial, nós temos vários desses retângulos ou quadrados e podem ser quadrados menores ainda. Nós chamamos isso de blocos, mas não simplesmente blocos. Chamamos isso de blocos dinâmicos. Por que eles são dinâmicos? Porque ele vai alterando, aqui a notícia vai mudando, a data vai mudando, as informações do Hotmail vão mudando. E sim, o Windows 8 tem área de trabalho, não pense que ele não tem, mas ele tem essa tela inicial também, tá? Então você tem uma interface chamada Metro, que é essa tela inicial, que tem blocos dinâmicos. Em inglês, nós chamamos esses blocos dinâmicos de Live Tiles, ou blocos dinâmicos em português. Se você apertar o botão direito em alguns deles, você tem a opção de redimensionar, de desinstalar, sabe? Então você tem as opções diretamente nessa tela. No Windows 8 ainda tem outra característica. Os programas sempre executados em tela cheia lá, todos abertos para você. Então você tinha essa característica, ou tem ainda para quem ainda usa o Windows 8. É legal sabermos então que cada bloco dinâmico desse, ele pode então ser desafixado da tela inicial. Então a parte inicial era chamada de Metro, depois foi chamada de tela inicial. Um ambiente com blocos dinâmicos, Live Tiles, onde você pode interagir com o dedo. Claro, se o teu monitor ele for dotado da tecnologia Touch Screen. Eu posso fixar ele na barra de tarefas, não tinha menu iniciar, mas tinha barra de tarefas. Aquela barra representada ao longo, normalmente na parte inferior. Sim, ele também tem área de trabalho. Então você podia, além de desafixar daqui, fixar na barra de tarefas, poderia desinstalar e você podia também redimensionar, escolhendo tamanhos dos blocos dinâmicos. Além, claro, de desligar o bloco, caso fosse necessário. Tá? Então aí são as opções quando você aperta o botão direito em cima de um desses blocos dinâmicos da tela inicial. É bacana ainda saber que todas as informações de novos aplicativos são informados aqui na parte inferior. Por exemplo, novos 2 aplicativos instalados. Ele vai dizendo para você o que está acontecendo com o software, percebeu? Tenho também na sua evolução, lá na nossa área de trabalho, ó, na nossa área de trabalho, você tem então a tela inicial e a área de trabalho tradicional.
Quando eu movo o meu mouse para o superior direito, aqui, ele abre essa barra. Qual o nome dessa barra? Essa barra é chamada de Charme Bar. Barra Charme, Ricardo. Exatamente. É chamada de Charme Bar ou barra Charme. E o que eu encontro lá? Eu encontro pesquisar, que é um elemento já que você tinha em outras versões do Windows, para buscar elementos aí no teu computador. Você tem o compartilhar, que é algo muito forte que vem na Microsoft, onde você pode compartilhar, e até mesmo usando a internet, elementos do teu computador. Tem o iniciar, que vai para a tela inicial. O botão iniciar, que leva ao menu iniciar no Windows 8, ele leva à tela inicial. Aí eu tinha dispositivos, ou tenho, que é a parte de hardware. Não esqueça, dispositivo é a mesma coisa que hardware, e eu tenho a parte de configurações. Essa parte de configurações, ela vem como uma alternativa ao painel de controle. Mas em nenhum momento eu estou dizendo para você que não exista mais o painel de controle. Ainda existe o painel de controle, só que ele tem essa área chamada configurações. Essa barra ela é apresentada no lado direito da tela. Quando? Quando ela é meio que auto-ocultada, tá? Quando o usuário coloca o mouse na superior direita da tela, ele acaba expandindo e mostrando essa barra Charme, ou Charme Bar. Muito bom. Quando você pensa em configurações, aí ele vai levar a todas as situações de configurações. E aqui na área de pesquisa, ó, pesquisou Control, para você ter as opções, ele vai trazer tudo que tem essas informações, que é a área de pesquisa do Windows 8. Eu tenho também nesse sentido, quando você vai lá e procura aqui em CMD um aplicativo, ele vai achar, existe o prompt de comando no Windows 8, e quando você escolhe o aplicativo, ele vai escolher, ó, fixar na tela inicial. Tela inicial é aquela tela lá que tem os blocos dinâmicos. Posso desafixar da barra de tarefas. Sim, o Windows 8 tem barra de tarefas, ele não tem o menu iniciar. Eu posso abrir uma nova janela com esse programa, eu posso executar como administrador ou até abrir o local do arquivo, tá? Então eu tenho várias opções aqui na parte inferior de qualquer janela do Windows 8. Ah, eu tenho, claro, o nosso Windows Explorer, ó. Lá no Windows 7, nós chamávamos de Windows Explorer. Dentro do Windows 8 e do Windows 10, nós chamamos de Explorador de Arquivos. Tá vendo? Então, a partir do Windows 8, ele muda. Ele tem, tipo, aquelas faixas de opções, similar lá ao Office, ao Word, ao Excel. Então, você tem aqui, no caso, o explorador de arquivos. Viu o Windows Explorer, viu o explorador de arquivos, está na mesma. Mas se o cara está falando de Windows 8, está falando de Windows 10, ele vai usar a expressão explorador de arquivos. Essas informações, elas são do Windows 8, mas você vai ver que muitas são bem similares no Windows 10. Como eu falei para você, repetindo, no Windows 8 eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha área de trabalho, que também é chamada de desktop. E aqui, ó, eu tenho embaixo a minha barra de tarefas, igualzinho o Windows 7. Só que aqui, ao invés de ter o botão iniciar, que nos leva ao menu iniciar, aqui ele devolve para a nossa tela inicial, que é aquela tela com os blocos dinâmicos. Se eu levo o mouse até essa extremidade, ele abre a Charme Bar, nesse lado esquerdo da tela. Então você tem uma noção que o Windows 8, ele vem numa perspectiva aí de ser mais funcional para quem usa o dedo na tela. Só que daí logo em seguida o Windows 8 não foi aquele sucesso absoluto, desculpa falar isso, mas é verdade. É tipo o Windows Vista, não foi aquele sucesso absoluto. Tinha o Windows 98 muito usado, daí veio o Windows XP muito usado, aí veio o Windows Vista para deixar tudo mais bonito, mas não foi sucesso. Depois veio o Windows 7, fez um sucesso, assim como o Windows XP. Aí vendo o Windows 8, não fez tanto sucesso, porque os aplicativos eram executados em tela cheia, não era uma coisa bacana. E aí no Windows 10, a Microsoft consegue sim se superar e trazer um sistema operacional à altura. Tem muita gente que não gosta, eu respeito, mas ele trouxe um sistema operacional à altura, amigável e com uma série de elementos. Elementos esses que eu quero falar contigo. Vamos lá? Então o Windows 8 vem caindo menos, o que mais cai na prova de concurso é o Windows 7. É o que mais cai, tá? Agora o Windows 8 ele vem nessa conotação, às vezes é uma coisa de Windows 7, que ele põe o Windows 8 lá é a mesma coisa. Aquela situação da lixeira, de excluir direto Shift Del, por exemplo. Excluir sem mandar para a lixeira. O Windows 8 é igual. Estou falando aqui as características gerais
do sistema operacional. É como eu pensar aqui, ó, no Windows 10. Qual é o slogan do Windows 10? One Product Family, uma família de produtos. One Platform, uma plataforma. One Store, uma loja. Ou seja, eles fizeram um Windows 10 que funciona em qualquer plataforma. O que é isso? Eu posso colocar o Windows 10 no meu celular. Sério? Tinha o Windows Mobile antes, que você colocava nos aparelhos pessoais. Hoje o mesmo Windows 10 que você instalou no tablet, instala no celular, instala no computador. Sério? É o mesmo sistema operacional. Isso é ótimo. Então, tanto que você tem lá as opções, ó, de novo, uma família de produtos, uma plataforma, uma loja só. A loja que você compra produtos para o teu tablet é que você compra para o computador, pô. Então olha aqui, ó, ele mostra vários dispositivos, TV, videogame, que é o Xbox, que é da Microsoft. Todo mundo está usando quem? Está usando o Windows 10. O mesmo Windows 10? Sim, o mesmo Windows 10. É um sistema operacional multiplataforma. Funciona em qualquer plataforma. Ah, bom, desculpa. Ah, bom. Se eu continuar contigo, qual é a grande sacada? O que eles gostam de perguntar do Windows 10? O retorno do menu iniciar. Ah, é? Quando você clica ali, ele volta a ter o menu iniciar. Tem barra de tarefas e tem área de trabalho. Só que toda aquela parte de blocos dinâmicos ficou aqui, ó, embutido no menu iniciar. Sabe aquela tela inicial? Tudo touch? Eles pegaram aquela tela e embutiram no menu iniciar. Puxa, eu queria tanto ver, Ricardo. Quer ver? Então, olha só. Eu estou usando o computador aqui com o Windows 7. E eu não quis instalar o Windows 10. O Windows 7 estava estável, eu tenho um programa que grava vídeo, eu queria deixar o computador como estava. Então eu fiz o quê? Eu tenho uma forma de ter dois sistemas operacionais dois sistemas instalados no mesmo computador. Só que nesse sentido, quando eu instalo o sistema operacional, ou eu uso um, ou eu uso o outro. Então eu posso ter o Windows 7 e o Windows 10? Ou eu uso um ou outro. Não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz aqui para trabalhar contigo? Eu instalei uma máquina virtual, que a gente chama de VM, Virtual Machine. Virtual Machine, ou máquina virtual. Ela vai simular o Windows 10. Dá uma olhada comigo, ó. Ela vai simular o Windows 10. É como se fosse um programa dentro do Windows 7. Então, você vai ter a impressão que está lá. Então, olha só. Minha barra de tarefas, uma área de pesquisa. Tá vendo ali, ó? O relógio. Eu tenho ali, por exemplo, opções e eu tenho aqui, ó, iniciar. Nesse iniciar, ó, viu como ele vai atualizando? Tá vendo como ele está atualizando? Ó, ele atualiza. É Live Tiles, são blocos dinâmicos. É Live Tiles, são blocos dinâmicos. Eu tenho aqui, por exemplo, programas ou áreas do meu Windows. Tenho ali, ó, o explorador de arquivos, ligar, desligar, todos os aplicativos. E ele vai mostrar aqui como se fosse o menu iniciar, ordenados em ordem alfabética, os meus aplicativos. Bacana, né? Através desse botão, ó, o botão iniciar, volta o botão iniciar, com essa área de blocos dinâmicos aqui. Se eu apertar o botão direito do mouse, eu posso fazer miséria, ó. Desafixar do início, que ele chama de início, redimensionar, eu quero grande, ó, ele deixa grande. Botão direito é desligar o bloco dinâmico, fixar na barra de tarefas ou desinstalar. Então ele trouxe aquela interface para dentro do menu iniciar. E eu tenho, claro, aqui a minha área de trabalho. Olha a lixeira aqui. Tá vendo a lixeira? Deixa eu descer aqui, ó. Lixeira do Windows. Se eu der botão direito propriedades nela, propriedades iguais a do Windows 7, do Windows 8. Posso definir o tamanho. No Windows 10, cuidado, ele já vem desabilitado essa opção, ó. Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão vem desabilitada. Tá? Tomar cuidado com isso. Eu posso habilitar, que é isso? Toda vez que você excluir, manda direto para a lixeira sem pedir confirmação. No Windows 7 ele pedia confirmação. Assim você consegue observar que é uma das grandes características do Windows 7, qual seja o retorno do menu iniciar. Só que a parte lá da tela inicial vem aqui, dentro do próprio menu iniciar, com blocos dinâmicos. É legal que você compreenda também que ele tem uma super área que você consegue alternar graças ao Task View. Ou seja, presta atenção, ele pode ter vários desktops, várias
áreas de tarefas, várias áreas de trabalho melhor. Vamos dar uma olhada direto no Windows 10. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É visão de tarefas. Em inglês, Task View. Se eu clicar aqui, ele abre as diversas áreas de trabalho, ó. Eu posso ter diversas áreas de trabalho com planos de fundo diferentes. Isso já existe no Linux há bastante tempo, tá? Então eu tenho sim a possibilidade, para você ter uma ideia, de ter múltiplas áreas de trabalho. Bacana, né? No Linux isso já tem faz tempo, só agora no Windows 10 tem isso. O nome da área, o botão, que permite eu alterar e até criar novas áreas de trabalho, é denominado visão de tarefas ou, em inglês, Task View. É bacana dentro do Windows 10 que você decore o nome em inglês e em português. Assim como eu falei para você, blocos dinâmicos e em inglês, live tiles, tá bom? Importante saber desses elementos. Os live tiles, os blocos dinâmicos, como nós já vimos, eles estão aqui, ó, embutidos, acoplados no menu iniciar. E uma das grandes características que nós temos aí dentro do Windows 10 é, de fato, o retorno do menu iniciar, tá? É óbvio que eu também tenho lá o explorador de arquivos, que equivale como o Windows Explorer. Ali tem o visão de tarefas, tem o menu iniciar, tem o Microsoft Edge, que eu já falo que é o navegador, tem a loja, que é o Windows Store, tem a loja e outros elementos. Então, o explorador de arquivos que você tem aqui, ó, deixa eu voltar para essa minha área de trabalho, clico no explorador de arquivos. Assim como no Windows 8, ele traz um estilo de abas, ó, de guias, que nem é o novo padrão é o novo padrão, digamos assim, do Word, do Excel. Aí você pensa assim, puxa, as bibliotecas não existem mais. Existem sim, senhor. Presta atenção no que eu estou dizendo. Tem essa área que antigamente lá no Windows 7 era chamada de favoritos, agora essa área é chamada de acesso rápido. Essa área que antigamente era chamada de favoritos, lá, por exemplo, dentro do Windows 7, aqui é chamada de acesso rápido. E se você quiser aqui, ó, em exibir, você vem em painel de navegação e liga, ó, mostrar bibliotecas. Então não quer dizer que não tem mais as bibliotecas com bibliotecas padrão. Tem sim, senhor. Aonde? Aqui no nosso explorador de arquivos. Tenho também já integrado ao Windows 10 a questão do OneDrive, que é, obviamente, a computação em nuvem do ponto de vista do Cloud Storage, da armazenagem em nuvem. Isso já está aqui presente claramente dentro do Windows 10, tá? Então já está totalmente integrado. O explorador de arquivos, então nosso Windows Explorer já tem essa integração. Na sequência, é óbvio que eu tenho no lado direito ali uma série de elementos que permitem, de certa forma, fazer a adaptação para o modo tablet. Sim, porque no modo tablet ele tem que ser o mais touch possível. Ele vai acabar suprimindo o menu iniciar e deixando toda a tela do teu tablet touch, tá? Então ele é autoadaptativo. Eu tenho, claro, conexões de VPN, toda a parte de mapas que você vê em celulares, como claramente o Windows 10 ele tem essa situação multiplataforma, que ele pode funcionar em qualquer plataforma do mesmo jeito, ele traz também essa parte de localização. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Eu tenho então uma série de opções da nuvem e tudo mais, tem do teclado e eu tenho essa central de ações. Ele vai abrir aqui, ó, onde eu vou ter o modo tablet, foi aquele balãozinho, bloqueio da rotação da tela, a gente pode fazer isso. Eu tenho várias configurações, posso fazer interligação VPN, posso deixar o não incomodar, tem aqui os mapas. Então, a central de ações, ele vai dizer, lá que nem no Windows 7, todos os detalhes que estão acontecendo no meu sistema operacional, que eu deva ficar atento, que eu deva observar. Então, essa área tem inclusive o modo tablet, que vai converter, vai trabalhar todo o meu sistema como se eu estivesse no tablet. Eu vou clicar, ele abre esse painel à direita. Vamos lembrar que ele abre o painel à direita. A questão da posição ou do posicionamento dos elementos também é de suma importância, tá? Também é de suma importância. Então, se você analisa comigo, tem esse ladinho aqui, ó, que você clica naquela central de ações e te traz esses recursos. Mas eu tenho uma outra monstruosa característica do Windows 10, que é
o surgimento do novo navegador da internet. O novo navegador da internet do Windows 10 é denominado Microsoft Edge. E aí vem aquela velha pergunta, tudo bem, Ricardo, mas o Internet Explorer, que era então o navegador padrão do Windows, ele deixou de existir? Não. De dentro do próprio Edge, você pode abrir a página no Internet Explorer. Então ele não deixou de existir. No Windows 10 o Internet Explorer foi totalmente substituído. Não. Se você quiser acessar ainda usando o Internet Explorer, você pode. Eu vou mostrar para você diretamente dentro do Windows 10. Eu vou fechar essa minha janela do explorador de arquivos. Eu vou clicar lá no Edge. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu trazer aqui para você ver o meu navegador. Pronto. Olha ali, ó. Navegação em abas, que nem você está acostumado. Olha ali, ó. Navegação em abas. Os desenhos eles são mais rústicos, eu brinco, ó. O voltar, o avançar, o atualizar. Aqui é a barra de endereços. Estou num site que é HTTPS, ele põe o cadeadinho, você consegue ver ali as informações do certificado. Um item interessante, os favoritos ficaram melhores. Se eu clico para adicionar favorito, vou lá, adiciono, e aí a estrela fica amarela, coisa que só tinha no Mozilla Firefox e no Google Chrome. Aqui, ó, o Search não faz parte dos favoritos, está transparente a minha estrela. Aqui ele faz parte dos favoritos, está habilitada a minha estrela. Aí eu tenho um cara que é muito cobrado, chamado Hub. Esses 3 risquinhos se chamam Hub. Olha ali em cima escrito, ó, Hub. Então ele concentra o quê? Ele acaba concentrando os favoritos, que tem inclusive barra de favoritos e tudo, a lista de leitura, que equivale mais ou menos aí aos feeds. Eu tenho o histórico, e agora eu também tenho aqui os downloads, histórico de downloads. Então, saber quais elementos compõem o Hub é algo imprescindível, é algo importantíssimo para nós, que é favorito, lista de leitura, histórico e downloads. O que é bacana aqui dentro também é que você tem essa área de anotações. Quando eu clico em anotação web, ele vai deixar aqui roxinho, tá? E eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui e rabiscar, eu quero este tênis. Olha só, eu quero este tênis. Olha que legal esta reportagem. Se fosse um tênis, né? Eu vou fazer desenhar um tênis para você aqui, ó. Isso aqui é um tênis. Eu posso pegar e grifar alguma coisa. Vem aqui e grifo. Eu posso apagar o que eu tenha feito. Eu posso recortar um pedaço da tela. Ó, recortar esse pedaço, copiou para a área de transferência. Tá? Eu posso colocar um comentário escrito. Tudo isso eu posso fazer e salvar. Vai ficar nos meus favoritos, se eu quiser, ó, vai salvar nos favoritos. Ou eu posso até compartilhar, mandar para alguém isso. Puxa, eu vi num site coisas legais e eu quero compartilhar as minhas anotações. Então isso é um grande diferencial do Edge. Você pode anotar em cima da própria página, porque tem uma área nova chamada Anotações Web. Tudo bem? Eu tenho a parte de compartilhar e eu tenho esses 3 risquinhos. Tem navegação em modo privativo, que é algo já tradicional, mas o que eu mais quero que você observe aqui é que se você quiser ter uma opção que está esmaecida aqui, deixa eu ver se eu consigo representá-la aqui para você, que é o abrir com o Internet Explorer. Peraí, Ricardo, então realmente ainda existe esse lance do Internet Explorer? Claro, ainda existe, naqueles 3 pontinhos ali. Então, Microsoft Edge é uma grande sacada, é algo novo que nós temos aí dentro do Windows 10. Eu tenho também, claro, ó, relembrando o Hub, agora retomando, eu tenho o Hub. Lembra dos 4 itens do Hub? Vamos lá comigo. Favoritos, lista de leitura, histórico e downloads. O Hub. Ele pode falar essa palavra ou somente o ícone. Então, toma cuidado. Há de se saber também que isso aqui é muito difícil de cair, mas aqui por desencargo eu vou colocar. Se você, usando o adaptador certo, quiser ligar o teu celular para passar o sinal diretamente para a TV, você pode. Existe um recurso chamado Continuum que acaba fazendo isso. Tem um outro recurso de reconhecimento de voz. Se eu pego telefones aí, vamos supor, da Apple, tem lá o Siri, que você fala, ele entende a tua fala, né? Ligar para fulano. Dentro do Windows 10 tem um cara chamado Cortana. Existe a Cortana, que é justamente um elemento que atende, que sabe, hipoteticamente, por um comando de voz, o que você quer fazer.
tá? Então eu tenho essa possibilidade também ali do Cortana dentro do Windows 10. Deixa eu voltar aqui. Dentro do Windows 10. Além, claro, desse Continuum que você acaba observando aí. Se você pegar aí vários sites, como que os caras acabam cobrando, né? Porque veja, o Windows 10, ele surge com esses elementos que eu te disse, que são muito parecidos com o Windows 8. Hoje, se você pega o Windows 10, dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar o Windows 10, é orientado por janelas, ó. São janelas, ó. Você tem janelas. Lá dentro do Windows 8 era tudo executado em tela cheia. Aqui volta essa manipulação de janelas. Posso fazer novas abas no Edge e tudo mais. Tudo bonitinho, tá? O que eu quero que você compreenda é que ele ficou muito com a cara do Windows 7, com as funcionalidades touchscreen do Windows 8. Aí você pode perguntar assim, tá, mas como é que o cara vai perguntar na prova isso, Ricardo? Ele pode olhar isso em sites que trazem aí o parecer do que foi o Windows 10, que é uma novidade. Eu trouxe aqui como referência para você o que um site fez. Então ele vai elencar os principais elementos. E eu vou usar aqui nesse final de aula como se fosse um resumo para você. Então ele é multiplataforma, posso usar no computador, na TV, no Xbox, no celular, o mesmo Windows 10. Ele diz lá, o Windows 10 identifica tablets, smartphones e outros dispositivos, oferecendo a interface gráfica mais adequada para cada um deles. O que nós ganhamos? Software feitos para um tipo de aparelho podem facilmente ser importados para outros. Legal, né? Eu tenho lá também o retorno do menu iniciar, um grande diferencial. Ele diz lá, o Windows trouxe de volta 2 recursos que os usuários mais sentiram falta. A área de trabalho, do jeito que ela era antes, com janelas se mexendo, e o menu iniciar. A coluna de inicialização ganhou a companhia dos Live Tiles, retângulos que exibem informações. Tá vendo como eles podem cobrar? Eles podem cobrar desse jeito. Ó, o Microsoft Edge, uma outra característica. Ele diz, o novo navegador oferece uma experiência na web. E a Cortana, antes disponível somente no Windows Phone, que era o Windows Mobile, só para o Windows Phone, interpreta buscas diretamente na barra de endereços, escolhendo, claro, o que você está falando. Viu? Então, às vezes, os sites que fazem a análise de novos programas, aí, sites mais técnicos, a banca pode tirar alguns elementos dali para colocar na tua prova. Qual o objetivo, então, do Windows 8 e do Windows 10? Mais a questão das suas novas características, das suas novidades. Quando você pega a aula de Windows 7, você que vê que ali estão mais incorporados, estão ali mais dedicados, o quê? Os elementos que tratam, obviamente, da manipulação de arquivos e pastas, tá? É normal mais cobrarem nesse sentido. Assim eu chego no término dessa aula, consegui esclarecer ou te dar um bom norte a respeito desses dois outros sistemas operacionais da Microsoft, o Windows 8 e o Windows 10. Combinado? Então, um grande abraço para você e até mais.